do cenário e aos pontos fracos do nosso concorrente, construímos a nossa solução, que é o Concepta. O que o Concepta tem de funcionalidade elementar, a gente vai proporcionar um mouse virtual e um teclado virtual. Isso é o básico. Além das funcionalidades básicas, a gente traz funcionalidades como a abstração de dispositivo. O que é isso? A abstração de dispositivo permite que o usuário escolha como ele vai comandar o programa. Ele pode comandar o programa pelo teclado, pelo mouse, por um joystick, ou até por dispositivos mais específicos, como um acionador de queixo, que a gente está vendo na foto, ou um acionador a sopro. Além disso, o Concepta também vai apresentar um dicionário inteligente. O que é esse dicionário? É um sistema que vai sugerir complementações de palavras à medida que o usuário digita. Assim, ele pode tornar essa digitação mais rápida. E ele não é só um sistema de autocomplementação. Ele também aprende o vocabulário daquele usuário, fazendo com que ele aumente as suas chances de acerto, podendo inclusive aprender gírias e neologismos do usuário. Além disso, o Concepta tem um layout adaptável. O que seria esse layout adaptável? O usuário vai escolher em cada momento, dependendo da sua necessidade, que funções ele quer que o Concepta mostre na tela. Por exemplo, se ele quer digitar um texto no Word, ele vai apenas exibir o teclado com o seu dicionário. E aí ele escreve, ele não quer mexer o mouse, então as varreduras não vão ser gastas com mouse. Já se ele quiser navegar na internet, ele abre teclado e mouse. Ou dependendo do usuário, ele pode abrir apenas o mouse. Vai ficar a escolha dele. E, por fim, o Concepta apresenta uma configuração simples, uma configuração fácil. A gente tentou enxugar ao máximo essa configuração e manter ela dentro da técnica de varredura, porque isso permite que o próprio usuário configure o seu programa, sem depender de uma pessoa o ajudando. Juntando todas essas características, temos o Concepta. Agora eu vou ter o prazer de mostrá-lo aqui para vocês. Isso aqui é o Concepta aberto, apenas com a funcionalidade de mouse. Nesse botão aqui ele vai poder trocar e escolher que funcionalidade ele quer, mouse, teclado. No momento a gente só está usando a funcionalidade de mouse. Ele está mexendo aqui o cursor e vai abrir esse programa de música. Ele clica no meio e à medida que ele vai fazendo, o layout vai se adaptando às tarefas dele. Aqui ele abriu o programa de música apenas usando o Concepta e vai escolher uma música para tocar. Essa velocidade que vocês estão vendo aí, tanto da varredura acontecendo quanto do cursor se movendo, pode ser configurada pelo usuário, dependendo da necessidade dele, certo? Aqui ele escolhe a música e com a função de mouse a gente percebe que ele pode abrir pelo menos qualquer programa que tenha no computador. A gente abre programas com mouse e fazer outras tarefas. Inclusive, se ele precisar das funcionalidades a mais, ele vem e abre. Por exemplo, aqui, um amigo dele está falando com ele no MSN. Ele percebeu, vai lá com o mouse, vai abrir aquela conversa. Abriu a conversa do MSN. Agora ele não quer mais funções de mouse. Ele vai conversar com esse amigo dele. Se conversa por chat só usando o teclado. Ele veio lá no layout, desmarcou o mouse e marcou o teclado. E aí ele começa a escrever. Aquele ali do lado é o dicionário. Percebam que ele está sugerindo, à medida que o usuário vai escrevendo, ele vai sugerindo algumas palavras, inclusive com gírias. Esse dicionário foi treinado para esse usuário e aprendeu as gírias usadas por ele. Uma funcionalidade como o dicionário é muito importante, por exemplo, numa conversa de chat. Porque se o usuário for escrever uma frase grande ou palavras grandes nessa frase, ele vai demorar muito tempo escrevendo letra por letra. E o usuário do outro lado, esperando a conversa no chat, vai encher o saco, né, de esperar. Mas aqui não, com poucas letras ele consegue digitar palavras grandes, que podem ser sugeridas pelo dicionário.
aqui com apenas uma letra e digitou uma palavra. É pouca diferença para uma palavra pequena como essa, mas para uma palavra grande vai fazer muita diferença. Bom, agora que a gente conhece nossos concorrentes e conhece o Concepta, vamos comparar. Nesse gráfico aqui a gente percebe fácil a área de diferencial do Concepta, que está concentrada aqui, na navegação simples, que é provida pelo layout adaptável. Na digitação mais rápida, que além do layout adaptável, também é provida pelo dicionário. Na funcionalidade de errar menos na digitação, que é provida tanto pela técnica da varredura, quanto pelo layout adaptável.